Boa tarde, pessoal. Dando continuidade nos sistemas agroflorestais, vamos falar dos cultivos multistratificados. Agora a gente já começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com diferentes estratos no perfil florestal. Então, desde árvores, arbustos e ou plantas herbáceas. Então, o conceito de multistrato é a associação de árvores, cultivos perenes e anuais, normalmente comerciais, que formam diversos estratos. Então, aqui, por exemplo, nós temos mogno, ingá, consorciado mogno-ingá numa linha, cupuaçu, uma linha somente cupuaçu, araçá-boi, na verdade, cupuaçu e araçá, né? Teca, gliricídia, castanha, genipapo, acho que está ruim a imagem aqui. Então nós temos diferentes espécies com diferentes portes máximos formando o componente florestal. Aqui, em geral, a maioria delas é florestal para madeira. Temos cupuaçu, que é para fruto, araçá, e por aí vai, mas a maioria, nesse caso, para madeira, mas isso não pode não ser, a gente vai ver. Ele visa otimizar recursos, aumentar a produtividade por área, é constituído de duas ou mais espécies, né, para ser consórcio, ou uma ou mais espécies perenes agrícolas associado à cultura adjuvante, que é a árvore. Então, está certo isso. Pelo menos uma cultura florestal e uma cultura agrícola mantidas durante bastante tempo. Ele funciona, então, com espécies que podem ser sombreadas. Então, ele pode inicialmente ser formado por espécies florestais com espécies perenes, anuais, que precisam de sol, porém, isso é substituído por espécies que toleram sombreamento no futuro. Então, eu mantenho a cultura agrícola ou as culturas agrícolas no futuro. Então, aqui é muito interessante para café, cacau, castanha, cupuaçu, diferentes palmeiras, açaí, cupuaçu que não é palmeira, açaí, a gueroba, o Euterpedulis, que é o palmito jussara, e por aí vai, N espécies de palmeiras que vão bem em sombreamento. As espécies adjuvantes, então elas vão fornecer sombra, proteger os cultivos agrícolas, então ela tem essa proteção de cultivos. Então, o cacau, por exemplo, depois eu vou entrar falando um pouco de cacau cabruca, que é o sistema tradicional de cacau na Bahia, no sul da Bahia. Que é mais ou menos isso aqui, só que eles utilizam a floresta nativa. Então eu vou falar do sistema cabruca, se eu aqui dentro mesmo, depois eu passo o material de cabruca para vocês complementando. Então produz madeira, por exemplo, cedro, mogno, mantém e aumenta a fertilidade do solo por causa da ciclagem de nutrientes, protege contra o impacto da chuva e, em geral, utiliza-se 100 a 200 árvores por hectare, não mais que isso, para não sombrear demais. Então, para não ter um sombreamento muito grande das culturas agrícolas. Então, vantagens: maior semelhança com o ecossistema natural. Então, por quê? Porque aqui eu utilizo de duas, em geral, eu utilizo umas 8 espécies, tudo junto. Então, tudo misturado, até umas 8 espécies misturadas ali. Por exemplo, madeira, café, cacau, cupuaçu, pimenta do reino, guaraná,
Isso é muito utilizado, por exemplo, na região do trópico úmido, Amazônia. Então, maior semelhança com o ecossistema natural, maior aproveitamento de luz, proteção contra luz, vento e frio, melhor uso do solo, por causa da ciclagem de nutrientes, porém tem maior trabalho de colher as espécies e pode aumentar a incidência de doenças fúngicas devido a esse microclima criado, porém diminui a incidência de vento, que diminui a propagação desses fungos também, que vão expor lá e disseminar pelo vento. Aqui exemplo de algumas espécies florestais colocadas pela Embrapa dentro do sistema. Então, castanha, florestais e não florestais, né? Espécies para componentes agroflorestais. Castanha, mamão, cupuaçu, araçá, então, e o extrato. Então, castanha, extrato superior, mamão, intermediário, cupuaçu, intermediário, e produz muita serrapilheira. Araçá, intermediário, alto esqueleto de fósforo, genipapo, superior, acerola, intermediário, maracujá, extrato intermediário, ingá para adubação verde e por aí vai. Guaraná, extrato inferior, arroz, espécie do extrato inferior para implantação, para manter a proteção de solo, mucuna também, servindo como adubação verde, mandioca também na fase inicial como espécie de solo, né? Aqui um outro exemplo com outras espécies. Então, combinação de espécies em propriedades. Então, o que a gente tem? Aqui diferentes propriedades. Ó. De 3, 5, 2, 3, até 5 espécies nesses arranjos. Vamos pegar essa de 5 espécies. Andiroba, cacau, maçaranduba, frejó, castanheira. Então, 4 espécies arbóreas fazendo sombreamento para o cacau. Então, o cacau e 4 espécies arbóreas com diferentes ciclos, né? Com diferentes épocas de colheita. Cupuaçu, açaí e pimenta. Açaí fazendo sombreamento para o cupuaçu e para pimenta, malagueta. Então, de espécies aqui nesses arranjos. Paricá, árvore, mogno, árvore, cumaru, árvore, castanha, árvore, frejó também, maçaranduba, cacau, cupuaçu, açaí, seringueira, acerola, graviola, bacuri, são frutos, mangostão, taperebá, manga, limão, aqui a maioria frutíferas, com exceção da pimenta. Então, e aqui embaixo a andiroba também, que ela produz fruto, mas é uma espécie arbórea. Posto de castanhas, né? Então aqui diferentes arranjos para a região amazônica, né? Então diferentes arranjos produtivos com diferentes espécies dentro dos sistemas. Falando em arranjos, então a gente tem, por exemplo, a distribuição mista. Eu coloco esse arranjo distribuído quase que aleatoriamente dentro do sistema. Distribuição uniforme, então eu coloco linhas distribuídas uniformemente, formando extrato, então eu coloco linhas de espécies maiores, misturado com menores, onde as espécies maiores vão estar dispostas uniformemente, fazendo sombra uniforme no sistema. Em faixas, então eu coloco espécies de maior altura e vamos diminuindo, formando faixas até chegar nas espécies menores. Isso aumenta a incidência de luz, principalmente se eu colocar leste-oeste, porque as espécies de maior sombreamento vão estar aqui. Então eu consigo ter cultura agrícola por mais tempo nesse tipo de sistema, porque
a faixa de luz ela vai ser maior, porque aqui vai gradativamente aumentando a altura das árvores, né? Então eu tenho mais luz aqui no centro por mais tempo. Exemplos mais simples utilizados hoje no Brasil seria, por exemplo, café sombreado, cacau sombreado, sistema pupunha, cupuaçu, café, açaí, castanha, guandu, feijão guandu para adubação verde e outras culturas de subsistência no período inicial. Depois faz a rotação para essas outras. Como se fosse um sistema taunja modificando para um sistema onde eu vou ter cultura agrícola até o final dos ciclos. Árvores madeiráveis, pimenta do reino, cacau, café, guaraná. Em geral, essa pimenta do reino ainda pode subir, que a pimenta do reino ela é estaqueada, ela pode subir no tronco da espécie florestal. Então é bem interessante. Bom, café sombreado, gente, ele é muito comum fora do Brasil. Então, por exemplo, o café da Colômbia, famoso, ele é em grande parte produzido em pequenas propriedades e sombreado, com colheitas mais escalonadas que colheitas de fruto maduro, dando um café de melhor qualidade. Então, aqui no Brasil tem se preocupado um pouco. Eu vou mostrar a foto do experimento que a gente tem no sul de Minas, pessoal da Ipamig, e eu ajudei a implantar. Na verdade, eu já não estava mais em Lavras, então eu só vi por foto. Eu só participei do delineamento e vi as fotos. Mas seria o sombreamento de café por quê? Mudanças climáticas. A tendência de clima mudar, a região sul de Minas sairia da zona ideal de produção de café. Então a ideia é colocar árvore para melhorar microclima. Bom, então vamos falar inicialmente do café sombreado, que é o mogno africano, com café, nesse caso. Não sei se eu falo mais para frente, mas o ideal, já falei lá anteriormente, 100 a 200 árvores por hectare, no máximo. Alterações do café em relação a sombreamento. Então, o limite máximo de sombreamento é 40% a 70%, varia de acordo com os estudos, né? com a cultivar de café e com a forma que foi conduzido. Alterações na matéria orgânica, fauna do solo, ciclagem de nutrientes por causa das árvores, diminui a erosão do solo mais protegido, e disponibilidade lumínica diminuída. O café ele tende a ter alterações de foliares e em relação à perda lumínica, mas ele não perde produtividade. A gente vai ver que ele amadurece mais tardiamente e com a maior quantidade de grão maduro. Isso melhora a qualidade da bebida. Temperatura. Então eu tenho uma temperatura menor, um controle de vento e uma umidade maior. Pragas e doenças. Eu tendo a ter um maior ataque de doenças no ambiente sombreado. Mas pouca coisa. Isso tudo tem que ser controlado, né? Justamente por causa do maior calor e umidade. Fenologia de produção e qualidade da bebida. O que a gente tem? A gente tem ramos mais compridos, copas mais estreitas, caules mais estreitos e plantas mais altas. Então eu tenho uma planta que tende a estiolar, ela é mais estreita e mais comprida para aproveitar melhor a luz, ela muda a arquitetura de copa.
É, em relação à matéria seca, então aqui a gente tem matéria seca total. Você vê que em sombreamentos médios tem maior produção de matéria seca que é pleno sol e que é muito sombreado, né? Produtividade. Então eu tenho um aumento de produtividade no sombreamento em torno de 40, 50%. Eu tendo a ter um aumento de produtividade. Depois a gente vai ver que depende da variedade também. Então o sombreamento tende a ter uma melhor produtividade. Aqui intensidade de luz na produtividade. Então o que a gente tem? A sombra e a pleno sol. Nesse caso, não deu diferença significativa na produtividade. 99, na verdade, 99 deu aumento, 2000 já não. 2001 deu produtividade. Então, tende a produzir mais a pleno sol. Que mais que é interessante aqui? A área foliar. Você vê que tem uma área foliar maior, a folha se torna maior para melhor aproveitamento. Frutos, na folha por fruta tem mais quantidade de folha por fruto. Porcentagem de grão graúdo, eu tenho maior porcentagem de grãos graúdos na sombra, então tem o grãos maiores, ele investe mais na qualidade dos grãos. Em relação à qualidade da bebida, então em relação à qualidade da bebida, eu tenho uma bebida um pouco mais ácida, menos amarga, muito parecida em astringência, tenho menos corpo e tenho uma bebida com maior preferência no mercado. Também, acho que não está aqui, também tem a questão de amadurecer tudo no final. Então, eu retardo o amadurecimento desses grãos para o final da colheita. Isso melhora até com a facilidade de achar mão de obra. Eu vou estar pegando gente no momento que está todo mundo já parando de colher. Então eu consigo grãos de melhor qualidade, com a maior quantidade de grãos maduros. Tem um estudo de caso aqui que eu cultivo orgânico de café pleno sol e sombreado. Foi plantado o café a 2,5 por 70. Foi plantado como cultura inicial para sombreamento a banana, 5 por 3. Isso na linha do café. E 5 por 9 plantas de eritrina falcata. Na verdade, aqui é a eritrina, aqui é a banana e aqui são as linhas de café. O que a gente tem em relação à produtividade? Então, aqui produtividade em sacas para diferentes cultivares, primeira e segunda colheita. Então, o café foi dividido em 2 épocas de colheita dentro da safra para colher só grão maduro. Então, nesse caso, colheu só grão maduro, pensando em café de qualidade. O que a gente tem? A gente tem aqui na primeira etapa da colheita. Então, o que a gente tem? Colheita, a primeira etapa, então 2 etapas, primeira e segunda. A pleno sol, o catucaí, 7 na primeira, 8 na segunda. Ele já sombreado, ele não produziu quase nada na primeira, ou seja, os grãos não estavam maduros e produziu quase tudo na segunda etapa de colheita. Então, o que a gente tem aqui? Dos 14, 12 foi na segunda, dos 17, 16, dos 27, 26
na segunda etapa. Então existe alguns cafés, o Icatu acho que foi muito bom também. Eu não lembro aqui. Que os cafés eles produziram muito bem na segunda etapa. Eles produziram muito bem na segunda etapa e isso quer dizer que eu tenho melhor qualidade de café. Além disso, o peso de 100 grãos eu tenho então no sombreado cafés geralmente mais graúdos. Então tem café mais graúdo e mais maduro. Tem o café mais maduro e mais graúdo. Isso influencia diretamente na qualidade da bebida. Então é basicamente isso que eu tenho. Então o sombreamento ele reduz a taxa de crescimento dos cultivares nos primeiros 15 meses. Então ele cresce mais lento. Diminui o diâmetro, aumenta os ramos, deixa a planta mais alta. E permite a obtenção de produção semelhante a pleno sol, porém com melhor qualidade. Depois de 3 anos, o café com bananeiras reduziu o teor de potássio no solo, principalmente por causa da bananeira, né? Tinha que ter feito uma melhor adubação. A banana ela necessita muito de potássio em relação ao sistema pleno sol e proporcionou maior ganho de nitrogênio e magnésio, porque na verdade a banana está ali, ela consome praticamente o potássio. Cultivares tupi, catu e ubatã são os mais promissores para cultivos sombreados. E o sombreamento retarda a maturidade dos grãos. Isso aqui é muito interessante, principalmente em relação à qualidade de bebida, que está muito em moda hoje, está muito famoso, está muito em voga falar e vender e comercializar e tomar café de qualidade. Então, café sombreado gera uma maior facilidade, uma maior probabilidade de cafés de qualidade. Aqui um plantio que eu falei do café, isso aqui é uma espécie que eu tô para plantar ela aqui no IF Goiano, que é o cedro indiano. Essa árvore aqui, ela está com um pouco mais de um ano, então um crescimento muito significativo. Tem 100, 150 árvores por hectare, eu esqueci agora. Outras espécies que foram plantadas, aqui a caça-manjo, o mogno africano, eu acho. Então é isso. E isso aqui cresceu muito rapidamente. Essa espécie aqui aproveitou muito bem a adubação do café para o crescimento. Dando sequência, pessoal, falar um pouco de cacaueiros em sistemas agroflorestais, então. O cacau, ele é uma espécie tolerante à sombra e é cultivado em associação com outras espécies que fornecem sombreamento provisório ou definitivo. Essa forma de cultivo caracteriza os modelos agroflorestais mais clássicos no mundo, que seriam, por exemplo, palmeiras, espécies arbóreas com cacau. Aqui um exemplo, aqui eu vou colocar vários exemplos já consagrados de cacau com culturas agrícolas e as ciências florestais. Então, cacau, espaçamento 3x3, provisoriamente associados a uma espécie fornecedora de sombra, banana, mandioca, mamão, feijão guandu, mamona, espécies que têm um crescimento inicial rápido e que vão fazer um sombreamento inicial. E deve ser plantada 4 a 6 meses antes do plantio do cacau e junto com espécies arbóreas, por exemplo, ingá, paricá, freijó, mogno, andiroba, castanha do Brasil, ipê, louro, espaçamentos que variam de 15 por 15 a 24 por 24 das espécies florestais, né? Com uma planta na diagonal. Na fase inicial é admitido plantio de lavoura entre o cacau 3x3, né? E depois tem que ser abandonado. Então seria aqui um exemplo de seringueira plantada no espaçamento 3x11, então 3 metros de seringueira, 8
11 metros aqui. E o cacau plantado em fila dupla, 3 por 1,5. Três por 3, na verdade, o cacau. E no meio, a banana para fazer o sombreamento inicial. Então, também 3 por 3 a banana, ficando 1,5 a banana do cacau. E essa banana fazendo um sombreamento inicial do cacaueiro. E aí o cacaueiro, assim que passa o tempo, a seringueira vai fornecer o sombreamento necessário. Então seria esse um primeiro arranjo. Aqui está mais adensado que isso, na verdade, no sul da Bahia, cacau e seringueira. Outro sistema, pimenta do reino. Então nós temos pimenta do reino, seringueira e cacau. Pimenta do reino plantado no espaçamento 2 por 2, entre as pimentas, e 3 metros. Então 2 por 2, linha dupla, e 3 metros espaçado aqui. Que é 2 por 2 por 3. E aí a seringueira 5 por 8. E o cacau 4 por 5 metros dentro desse sistema. Então 5 metros aqui, 8 e 5. E 4, né? 4, 8 metros a gente tem aqui. Então, um esquema com 3 espécies e foco produtivo nesse caso é a pimenta, né? Pimenta do reino. Cacaueiro com açaí. Então, a gente tem açaí, cacau, banana e outras essências florestais. Então, são constituídas de 6 filas, 3 por 3 intercaladas de bananeira, para o sombreamento provisório. Para o sombreamento definitivo, essências florestais 15 por 15. E aí espécies que vão ficar até muito tempo no sistema, que tem um crescimento um pouco mais lento. E as faixas de cerezeiro são constituídas de 5 filas, 3 por 3. Então a gente tem o açaí, 3 por 3, 2, 4, 5 filas. O cacau, 3 por 3 nas filas. Bananeira, 3 por 3 somente na faixa de cacau. E as essências florestais, 15 por 15 colocadas aqui. Então, aqui nessas três faixas aqui, eu vou ter o cacau e a banana. Então, esse seria um sistema com açaí, cacau, banana e espécie florestal, depois fazendo sombreamento no cacaueiro. Cacaueiro com mogno. Então, cacau 3 por 3, o mogno 15 a 18 metros, 15 por 15, 18 por 18. E o sombreamento inicial, por exemplo, com glicídia, engá, ou até bananeira mesmo, para fazer um sombreamento inicial. Outro sistema, enriquecimento de cacau safreiro, ou seja, eu já tenho cacau, eu vou fazer um enriquecimento com madeira com espécie florestal. Então, cacau a pleno sol ou sombreado com espécies sem expressão econômica devem ser substituídos por espécies florestais multifuncionais. E N outras espécies arbóreas, cumaru, fruta-pão, jaca, jutaí, jatobá, patatauá, piaçava, piquiá, pupunha, teca e por aí vai. Então, em uma infinidade de espécies, lembrando que o espaçamento não deve ser muito reduzido. E aí, pessoal, pensando em cacau sombreado, nós temos na região do sul da Bahia o chamado cacau cabruca.
Cacau cabruco é basicamente o cacau plantado no subbosque da floresta nativa. Então, em vez de plantar floresta, eu simplesmente faço um manejo, um raleio e tenho o cacau plantado na floresta nativa. Ou seja, eu não desmato completamente a área para isso. Problemas que eu tenho no cacau cabruca hoje é falta de domínio dos produtores sobre as espécies que estão regenerando. Então, o que acontece? As espécies florestais que estão lá, elas vão começar a regenerar, o produtor não sabe qual a espécie é qual para poder deixar, porque chega um momento que a planta mãe vai morrer e aí ele substitui, por exemplo, uma espécie fora do bioma. Então ele planta uma espécie que não era para estar ali e isso tem diminuído a diversidade do sistema cacau cabruca. Então ele é um sistema excelente, porém o manejo inadequado tem causado perdas genéticas, perda da biodiversidade da região. Mas é um cacau extremamente que deveria ser até valorizado a mais por isso, porque ele é um cacau que protege a Mata Atlântica. Ele é um cacau produzido em sistema de proteção da Mata Atlântica e deveria ser colocado técnicos para ajudar, tipo em matéria da vida, para ajudar esses produtores a fazer o treinamento pessoal para manter a biodiversidade. Então eu vou plantar e vou conduzir a regeneração natural dali para que a floresta não morra, né? E meu sistema não se perca. Aqui um exemplo em consórcio com leguminosas perenes, café, laranja e pimenta do reino. Então, percebam que a pimenta do reino está subindo no tronco das espécies arbóreas, da leguminosa perene. E ainda tem café aqui, né? Se não me engano. Aqui um exemplo de rendimento. Então, eu tenho rendimentos com os diversos produtos e preço pago a esses produtores na região. Depois eu vou voltar um pouco nisso. Vou entrar rapidamente falando que a parte de comercialização acabou que esse final foi bem corrido. Eu vou entrar com alguma coisa de comercialização para finalizar a semana, mas eu não vou avaliar, não vou cobrar nada de vocês devido ao tempo que está bem curto. Então, diversos produtos têm a produção diversificada durante o tempo. Aqui alguns outros sistemas multistratos e divididos no tempo. O que eu tenho? Anos de cultivo e as espécies. Então, o que eu tenho aqui no modelo 1? Paricá, 76%, cacau e açaí. Plantio, tudo no ano zero das 3 espécies. Cacau começa a produzir no terceiro, açaí também, e o paricá começa a poder ser colhido a partir do 8º ano. Então, esse é um sistema produtivo onde eu tenho renda a partir do 3º ano. O segundo modelo é um modelo com cacau, castanha e andiroba, 2 espécies florestais arbóreas. Essa aqui produz castanha. O cacau, 3º ano. As duas produzem castanha, né? A andiroba a partir do 6º e a castanha do Pará a partir do 9º ano, produzindo fruto. Lembrando de respeitar aquele espaçamento maior. Então, aqui na renda, né? Sistema 9º ano, onde o cacau é inicialmente o primeiro produto, depois as castanhas começam a vir. Outro modelo, cupuaçu, mogno, teca, pimenta do reino e açaí. Então, tudo plantado no 1º ano. Eu começo a colher pimenta e açaí no 3º ano, cupuaçu no 4º
Algumas outras, e a pimenta do reino ela sai do sistema no 8º ano, já tem pouca luz, sistema mais adensado. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o mogno, que ele nem vai ser colhido com 15 anos, ele vai para mais de 25 anos. A teca começa a ser colhida para desbaste a partir dos 14 anos. E é isso, né? Espécie florestal. Outro modelo, pimenta, maracujá, cupuaçu e castanha. Aqui eu entro inicialmente com maracujá, cupuaçu e castanha. Maracujá já produz no primeiro ano. E no 3º ano eu substituo o maracujá, que precisa de mais luz, pela pimenta. Então eu substituo pela pimenta, que vai produzir 5 anos nesse sistema. O cupuaçu começa a produzir a partir do 4º e a castanha começa a produzir a partir do 9º ano. Pessoal, em relação aos sistemas, é isso que eu tinha para mostrar. Também quero que vocês montem um modelinho no mesmo estilo dos outros. Tem até dia 27, então vocês têm 7 dias, 27, 28 no máximo, estourando, para eu corrigir até dia 29 de vocês esse modelo também. Então, até mais.